Amigos do Futebol Ilimitado, de volta aqui para fazer mais uma reflexão em relação às decisões de Copa do Mundo. Mais uma vez envolvendo a Holanda. Eu fiz uma análise agora recentemente sobre a Holanda de 2010. Você deve ter acompanhado, você acompanha o canal, com certeza viu o vídeo que eu fiz. Hoje eu queria fazer uma reflexão diferente. Da mesma maneira que eu critiquei a Holanda de 2010 pela sua formatação mais defensiva, de esperar o adversário, eu queria mais uma vez aproveitar para elogiar a seleção de 74, que mostrou naquela Copa do Mundo o que viria a ser uma espécie de divisão no futebol mundial. Teria os seus fãs, assim como teria também seus odiadores. De repente se a seleção jogasse um pouquinho mais pragmática, talvez vencesse. Enfim. Fábio Castro, por que você está fazendo uma reflexão em relação à decisão da Copa de 74? Eu vou explorar agora exatamente o tópico que me chama mais a atenção em relação a essa final. Por que eu acho que ela foi uma divisora na questão da cultura do futebol mundial? Até hoje nós discutimos o quê? Os times que jogam fechado, por que eles jogam fechado, por que eles preferem se alimentar um pouco da boa defesa, da boa estrutura defensiva, que leva ali também a questão física, para que as coisas de vitórias apareçam, enfim, os contra-ataques e o time consiga sair com uma vitória, dependendo muito dessa linha defensiva e normalmente não levando gols. E muitos campeonatos a gente vê hoje em dia que normalmente o campeão leva poucos gols e é importante que seja assim também. E na questão cultural de que a Holanda é o extremo inverso disso. A Holanda, apesar de não ter levado o gol do Brasil nessa Copa do Mundo, aliás, o Brasil na Copa de 74 foi esquecível, Ninguém gosta de lembrar, o Brasil foi quarto colocado numa campanha muito frustrante na época. O Brasil que havia sido tricampeão 4 anos antes, com o futebol ofensivo. Mas a Holanda, apesar de ter seus discos defensivos, ela mostrou nessa Copa do Mundo o que muitas seleções na época não mostraram, que era exatamente essa virtude de estar sempre jogando para fazer o gol. A Holanda sai na frente, um gol de pênalti, e depois a Alemanha vira o jogo, um gol de pênalti que na minha opinião não aconteceu, batido pelo Bright, e depois o gol do Miller, o Gerd Miller. E a seleção do Rinus Michels, que era o treinador da Holanda, da Laranja Mecânica, ela meio ficou com dificuldades para poder criar. Isso porque a facilidade que ela encontrava em quebrar as linhas nas partidas anteriores, inclusive a partida contra o próprio Brasil, ela não teve essa facilidade quando pegou a seleção da Alemanha. Muito forte nesse setor defensivo. A gente tinha o próprio Bright na defesa, e claro, a gente não pode esquecer do Beckenbauer, que era o capitão, inclusive, que levantou a taça. Então, nessa questão, a Holanda meio que ficou com aquele sentimento de que era uma Copa que a gente podia ganhar, mas nós não vencemos. Por quê? Porque nós pegamos um sistema defensivo muito pronto, muito bom e especialista em reagir ao que a Holanda fazia. E você parou para perceber que é exatamente essa discussão que nós fazemos até hoje em relação ao futebol? A Copa de 74 não foi só a primeira Copa do Mundo a ter a taça como a gente conhece hoje, aquela taça com o planeta Terra em cima. A Copa do Mundo foi uma Copa do Mundo que conseguiu mostrar para o planeta que haviam sim duas maneiras, que eu respeito, de se jogar futebol. Um bom sistema defensivo, que preza pela reação, mais pela reação. Isso não significa que não saiba jogar bola, claro. Pelo contrário, essa Alemanha tinha um time muito bom. E a outra que tinha esse prazer pelo ataque, esse prazer pela bola, ficar sempre com a bola, da maneira que a Holanda jogava, com todo o time com as linhas adiantadas, enfim. Virou um exemplo para muitos, assim como o futebol da Alemanha virou um grande exemplo para outros. Isso sem querer ser chato, Eu acho que todos os futebols, tem lá um plural para futebol, talvez seja por isso, são bem-vindos, e no futebol tático, no futebol técnico, eles têm sempre as suas nuances importantes a gente ressaltar também. E o quão representativo é isso quando nós vemos duas seleções com os uniformes tão diferentes, O laranja expressivo, agressivo, bonito, aquele laranja brilhante, e o da Alemanha aquele branco mais seco,
porém que tem uma representação positiva, né, em relação ao seu futebol, que era um futebol um pouco mais burocrático, mas sem deixar também de ser brilhante, porque as duas seleções eram e por isso fizeram merecidamente uma das melhores finais de Copa do Mundo de todos os tempos. E a Holanda sempre com um De Jong, né? A gente tem um De Jong atualmente, né? Já tivemos De Jong atacante, De Jong volante, De Jong meia. A maioria são volantes, inclusive o atual do jogo no Barcelona. Mas sempre tendo a sua representatividade exposta. E os parabéns, né, pela equipe. Uma curiosidade de que tinha um goleiro com camisa 8, enfim, uma maluquice só. Semelhante ao filme, né, Laranja Mecânica, a seleção do Cruyff também era totalmente fora do normal. Muito bem, meus amigos, essa foi a minha reflexão para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Futebol Ilimitado, tá certo? Aquele abraço, galera! Até a próxima!